Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: aprendemos em cada versículo a maneira correta de agir e agradar ao Senhor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nem sempre nós sabemos a forma certa de agir, principalmente quando os nossos sentimentos eles estão descontrolados, quando nós estamos sentindo raiva, quando nós estamos frustrados, quando nós estamos tristes, nós acabamos exagerando nas palavras. Então, ao invés de dizer a verdade, nós generalizamos todas as coisas. E quando vemos que o nosso discurso ou a nossa narrativa ela não está sendo comprada pela outra pessoa, então usamos da forma que nós conseguimos para tentar fazer com que ela nos escute. E isso acaba se manifestando através da agressão física, seja elevando a voz, seja querendo pegar a pessoa ou fazer algum tipo de coisa para que através da força você imponha a sua vontade. Então o descontrole, ele mora em nós. E quando nós vivemos perto de pessoas que não têm a sabedoria de Deus dentro do coração, nós achamos normal agir desse jeito. Nós nos acostumamos com o mal. Então é normal as pessoas gritando, brigando, xingando, bebendo, mentindo, se agredindo, exagerando na forma de falar. Tudo isso parece que é a coisa mais normal do mundo, porque se todo mundo faz, tá tudo bem. Mas quando nós começamos a ler a palavra de Deus, e mais uma vez eu faço o convite, leia a palavra de Deus, nós começamos a ser orientados pelo próprio Deus na maneira certa de agir e como nós devemos nos comportar. Porque como nós falamos diversas vezes esses dias, o Espírito Santo, ele vem até nós, mas o Espírito Santo também sai de nós. A partir do momento que nós perdemos o interesse ou deixamos de obedecer ao Senhor, dentro da nossa vida começa um sentimento de que nós podemos tudo. Longe de Deus nós podemos tudo? Podemos, a palavra nos ensina, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina a fazer aquilo que é direito, aquilo que é bom e aquilo que vai dar frutos para a nossa vida. Às vezes nós falamos demais e nos arrependemos das coisas que falamos. Outras vezes, ao invés de admitir a culpa, colocamos a culpa em outras pessoas. E todo esse procedimento, ele não vem de Deus. Nós temos que reconhecer a nossa parte, porque nós temos uma vida, nós temos escolhas. E se nós estamos participando da vida de outras pessoas, fazendo a mesma coisa que elas fazem, e não aquilo que o Senhor nos ensina, tem alguma coisa errada. Então, em cada versículo da Bíblia, Deus ele ensina a forma certa de agir e também ensina o que nós devemos fazer para agradá-lo. Nós temos que ter como objetivo essas coisas, agir da forma que agrada a Deus, porque isso é obedecer. Então, se a gente vai lá na palavra de Deus, em Filipenses 2, versículo 14 a 16, a palavra do Senhor, ela diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falta ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim,
eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Quem está dizendo essas palavras? Paulo. Então Paulo ele está orientando a igreja. E por que Paulo escreveu uma carta para a igreja? Porque ele estava preso. E por que ele estava preso? Por anunciar o evangelho. Olha como o extremismo ele sempre está presente nas coisas. Quando eu quero calar alguma coisa, quando eu não aceito o contraditório, essa é a forma do mundo agir, prendendo, calando, silenciando. E às vezes uma pessoa está conversando conosco e ao invés de ouvir o que ela está falando, a gente manda ela calar a boca. E isso nos tira do sério e a gente quer agredir. Foram essas mesmas pessoas que crucificaram a Jesus por sentirem esses mesmos sentimentos. O descontrole não faz parte da presença de Deus. Então, se eu fico me queixando das pessoas, se eu estou no meio de pessoas más e fico apenas me queixando do comportamento dela, será que é isso que Deus quer? Que eu chego na cara de cada pessoa e fico ali vomitando o evangelho ou reclamando do que ela está fazendo ou não? Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Porque a partir do momento que eu começo a discutir com essas pessoas, não importa se você tem a razão ou não, o diabo ele não admite a verdade, ele é o pai da mentira. Então ele vai distorcer, ele vai falar que você está mentindo, que você é louco, que você... Já ouviu esse tipo de coisa? Você está conversando com uma pessoa, perguntando as coisas ou falando, e a pessoa ela começa a te rotular. Então, ao invés dela questionar a mensagem que você está entregando, ela começa a questionar o mensageiro, porque a mensagem não pode ser questionada. E essa é a forma que o mal procede. Ele sempre vai atacar as pessoas porque ele não consegue atacar a verdade. Então você vai entregar o evangelho para alguém, vai falar sobre Jesus, a pessoa vai falar que o pastor recebe dinheiro. E aí, é o que eu estou falando? Não, ele disse algo que é mentira? Não, ele disse uma verdade. Quer dizer que quando eu falo isso está 100% errado e o pastor é o criminoso, o bandido? Não, não tem. Isso não tem, é uma relação própria de cada um. Se você sente no seu coração que você tem que dar, que dê com alegria. E é assim que funcionam as coisas, mas eu começar a rotular e generalizar para tentar descredibilizar a mensagem, isso está errado. Não é atacando o mensageiro e não é discutindo. E nós também não vamos atacar o pecador e tentar descredibilizar. Deixa ele lá. Os sentimentos dele, ele já sabe que ele não está certo. Então, deixa ele. Não adianta a gente ficar discutindo com pessoas, porque senão a gente vai trazer para nós a mancha daquela pessoa. Porque se eu tenho sabedoria, eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo, eu sei o que eu posso esperar de Deus e eu sei o que eu posso esperar do diabo. E aqueles que não estão com Deus estão com o diabo. Então não adianta eu querer esperar verdade, virtude, compreensão, gratidão, reconhecimento, arrependimento. Não. Essas pessoas, elas só perdem perdão se elas forem ganhar alguma coisa. Aí elas falam, então você me perdoa, porque elas perderam alguma coisa no processo. Nós nos arrependemos não porque nós ganhamos alguma coisa com isso. Nós nos arrependemos porque nós não queremos mais nos sentir mal. Nós não queremos mais ficar afastados de Deus. Então os motivos são diferentes. Então não é só uma palavra, você me perdoa, mas é uma atitude inspirada por Deus. Porque Deus ele fala que se nós tivermos alguma coisa contra alguém e fomos no altar dele oferecer alguma coisa, antes é para a gente se reconciliar com as outras pessoas, ao invés de querer ficar conversando com Deus como se nada tivesse acontecendo. Então nós não devemos discutir com as pessoas, nós não devemos nos queixar das pessoas, não devemos fazer fofoca das pessoas, ficar querendo dar a nossa opinião sobre as coisas. Podemos sim dizer o que é fato, aquilo que nós fazemos é fato, mas eu não posso impor que o outro reconheça o que eu faço, por mais fato que isso seja, ao ponto de chegar a discutir com ela sobre alguma coisa. Se você conhece a verdade,
Se Deus conhece o teu coração, isso é o suficiente. Você não precisa ficar ali ainda querendo discutir. E a palavra continua: sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más. Então eu sei que à minha volta o mal ele vai estar. E como eu sei que em mim não está a culpa? Porque Jesus me perdoou e porque eu não vivo como eles. Porque se eu vivesse como eles, eu faria parte deles. A palavra ela nos ensina também que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas como nós não somos do mundo, o mundo nos odeia. Então se o mundo nos odeia, é normal essas pessoas elas nos atacarem, sem que tenha feito nada. O que a gente não pode é sentir o ódio e a raiva e querer discutir e falar. Às vezes o silêncio é a melhor coisa. Deixa a pessoa falando sozinha. Deixa a pessoa, se ela não quer ouvir a verdade que você tem para dizer, deixa ela falando sozinha. Não adianta a gente querer fazer um vínculo ou uma relação com pessoas que não querem praticar aquilo que Jesus ensina. Se a pessoa ela lê a palavra e despreza aquilo que Deus diz, desculpa, ela não é cristã. Porque ser cristão é obedecer a palavra. Não tem como a gente fazer de conta que existe um evangelho do meio, onde eu obedeço o que eu quero, eu faço o que eu quero e eu acho o que eu quero e tá tudo bem. Isso não é ser servo, isso não é servir, isso não é agradar a Deus, isso é agradar a si mesmo. Você está preocupado com vida nessa vida e os seus próprios interesses. E aí quando eu ajo dessa forma, quando eu saio à noite e não bebo com as pessoas que bebem, não falo mal como as pessoas falam, não fico simplesmente olhando as pessoas se queixando em silêncio, mas eu tento entregar a palavra de Deus. Sabe o que acontece? Olha o que a Bíblia nos ensina. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. E como que eu faço para brilhar? Entregando a elas a mensagem da vida. Como que nós podemos vencer a escuridão? Se a gente olha o céu, o que a maior parte nós vemos? A escuridão. Mas nós conseguimos identificar todas as estrelas, porque nenhum brilho passa em vão. Ainda que tudo seja escuridão, cada brilho pode ser reconhecido. Então, como que nós vamos brilhar no meio dessas pessoas más? Porque quando as pessoas elas estão reclamando, ou quando elas estão contando para nós os sentimentos delas, ou as coisas que aconteceram com elas, uma coisa é clara: essas pessoas não têm a presença de Deus, não conhecem a palavra de Deus e nem a sabedoria de Deus. E talvez você seja a única pessoa que seja canal de graça nessa pessoa, porque ela está totalmente afastada. Eu digo por mim. Quando eu não acreditava em Deus, eu não tinha nenhum amigo que era cristão. Eu não tinha contato com pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus. Eu tinha contato, às vezes, com uma pessoa que frequentava a igreja. Mas essas pessoas, elas não eram tocadas nem incentivadas a querer converter as outras pessoas. Por mais que, às vezes, essas pessoas pudessem estar orando por nós, fazendo por nós, mas nós precisamos o quê? Receber a mensagem de Deus. Alguém precisa entregar essa mensagem. E precisa ser por alguém que nós podemos olhar a vida dessa pessoa e ver que a vida dela é diferente, que o comportamento dela é diferente, que a forma que ela interage com o mundo é diferente. As pessoas enxergam isso. Porque assim como na escuridão nós podemos reconhecer as estrelas, nós que entregamos a palavra de Deus, conseguimos ser reconhecidos, porque da nossa boca sai glória e honra para o Senhor. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isto mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Então Paulo ele iria ficar muito orgulhoso se aquela igreja começasse a agir da forma que Deus nos ensina. No dia de Cristo, no dia da ressurreição. Eu também ficaria muito orgulhoso, com certeza, e eu tenho certeza também que cada pessoa que ajuda outra pessoa utilizando a palavra de Deus também ficaria muito orgulhoso, porque eu sou apenas um exemplo dentre milhares de exemplos. Talvez eu esteja num estágio mais avançado, você está no comecinho ainda, não tem problema. A sua vida vai ser tocada e transformada, e cada pessoa que você anuncia o Evangelho, cada pessoa que você partilha esse devocional,
E eu vou falar mais uma coisa. Não adianta você só encaminhar para essa pessoa como tipo assim, ó, o problema é seu. A primeira coisa que nós temos que fazer é brilhar. Essa pessoa precisa reconhecer que a sua vida ela tem mudado. Então, às vezes, ela vem te questionar, poxa, você não tem mais saído, você não anda bebendo mais. Então, ela vai pegar aquilo que está diferente na tua vida e vai querer saber a razão. É nesse momento que você consegue pregar e é nesse momento que você consegue testemunhar. Olha, eu tenho ouvido uns devocionais sobre a palavra de Deus. Essa pessoa ela não é de igreja nenhuma, não pede dinheiro e não pede nada, mas ela nos orienta a forma correta de agir e viver a nossa vida e entender os nossos sentimentos com o Senhor. Você não gostaria de ouvir também? Foi através dela que eu comecei a ingressar na vida, que eu comecei a ler a palavra, comecei a pensar mais essas coisas. Você vendeu. Agora, simplesmente caminhar para quem não entende, não adianta. A maior parte das pessoas, elas colhem o que elas plantam. Então a gente olha a família, a gente tem uma mania de dar uma idolatrada, né, em certas relações que a gente tem com as pessoas. Só que uma mãe e um pai só é uma mãe e um pai se ele for cristão. Se ele não for, o que vai adiantar? Um pai que chega bêbado, que bate na mãe. Um pai que bate nos filhos. Ou uma mãe que minimamente não educa os filhos. Uma mãe que só vive atrás de macho, só macho. Porque ela não está preocupada com nada. Ela está preocupada em ter, é comer e só. E eu não tenho nada com isso, porque nós fomos feitos para procurar o amor. Cada um se enfia no buraco que quiser para encontrar o amor que acha. Mas nós sabemos que Deus é o amor. E se Deus está aí conosco, o amor de Deus permanece em nós. E se nós permanecemos em Deus, o seu Espírito nos protege. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então, se você enxerga tanto mal, tanta contrariedade, tanta coisa na tua vida, questione quais eram as tuas intenções. Porque se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. A pureza que está no nosso olhar é o Deus que está dentro do nosso coração. Se a gente continua lendo lá em Filipenses 3, versículo 17 a 19, a palavra ela diz assim: Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornaram inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Paulo, ele pede para as pessoas serem imitadores dele. Se eu peço para uma pessoa imitar o que eu faço, é sinal que eu estou fazendo aquilo que Deus pede. Então todos nós seremos imitadores de quem? De Paulo? Não, de Cristo. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós aprendemos com o Senhor o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim, a relação que Ele tem com os nossos sentimentos, nós começamos a fazer aquilo que agrada a Deus. E se agrada a Deus, é bom de sentir. Então Paulo está dizendo, olha, continuem fazendo as mesmas coisas que eu faço. E olhem com atenção também os que vivem de acordo com os exemplos que nós temos dados. Então, todas as pessoas que têm ouvido a mensagem, elas têm vivido da mesma maneira, praticado as mesmas coisas, acreditado nas mesmas coisas, renunciado às mesmas coisas. Todos. Cedo ou tarde, se você continuar ouvindo e fazendo, você vai fazer isso. Desde que você creia na palavra de Deus e permita que Jesus. Senão vai acontecer uma outra coisa que é o que ele está alertando. Como que ele conseguia reconhecer as pessoas que estavam com Deus? Era porque elas frequentavam a igreja? Era porque elas falavam que acreditavam? Era porque elas tinham um cargo na igreja? É por quê? Por quê? Como que funciona? Porque eu tenho uma camiseta, eu sou... E aí?
Era justamente por causa do comportamento. Então ele está dizendo, olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que nós temos dado. Então ele tem alertado diversas vezes para observar o comportamento das pessoas. E olha o que ele está falando. Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Paulo ele tinha orientado muitas pessoas a viverem da maneira correta, ensinado a palavra de Deus, dito o que é certo e o que é errado, explicado as consequências dessa vida e tudo. Só que tinha algumas pessoas que pelo comportamento ele viu que aquilo não ia dar num lugar bom, não ia dar certo. E aquilo entristecia o coração dele. E é a mesma coisa que eu sinto às vezes, quando eu olho certas pessoas simplesmente fazendo de conta que Deus é o que elas querem que Ele seja, como se a palavra não tivesse importância, como se Deus fosse apenas o amor e que no amor existisse apenas o céu. Mas se a gente começa a ler, a gente vê que tem um inferno e que aqueles que não fazem a vontade de Deus fazem a vontade do diabo. E esse evangelho da porta larga, ele não acaba bem. E Paulo sabia disso. E isso machucava o coração de Paulo. E a palavra diz, existem muitos que pela sua maneira de viver. Então, o que adianta conhecer a palavra e não praticar a palavra, não colocar o amor na nossa vida, não colocar a evangelização na nossa vida, ficar buscando apenas os nossos interesses, ficar buscando apenas as coisas para dentro da nossa casa, e só é a minha vida, é a minha casa, é a minha família, e o resto que se lasque, cada um vai procurar o teu. Então, pela maneira de viver, nós reconhecemos se uma pessoa ela lê a palavra ou não lê, se ela tem um contato com o Senhor ou não tem. É pela maneira de viver. E o que nós mudamos? A maneira de viver. Então, aqueles que conhecem a palavra, mas não mudam a maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo. Então, se eu conheço a palavra e desprezo a palavra, eu estou fazendo como se Jesus ele não tivesse existido. Como se as palavras dele não tivessem importância. Como se o sacrifício dele não fosse para tirar os pecados, não fosse o sacrifício de reconciliação. Eu desprezo a Deus. E por que eles desprezam? Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles, Deus com D minúsculo, o Deus deles são os desejos do corpo. Então eles só vivem buscando os próprios interesses e nada além disso. Você quer ir para o inferno? Vive a tua vida buscando os teus interesses, os teus sonhos. Vive o meu, o eu, a minha, tudo isso. Isso daí é o caminho para o inferno. Depois não sabe por que a vida tá do jeito que tá, que sente o que sente, que precisa de remédio para poder fazer qualquer tipo de coisa, que precisa de bebida para se divertir. Cara, uma pessoa que ela chega ao ponto de beber todo dia, você imagina a dor que existe dentro dessa pessoa. Uma pessoa que usa droga todos os dias ela precisa do remédio do capeta para suportar, voltar para casa, olhar a família, o filho, a mulher, o pai e a mãe. Sabe por que ele enxerga a casa desse jeito? Que é uma casa que Jesus não está dentro e nunca esteve. Porque é impossível uma pessoa ficar pensando nessas coisas. Se o louvor estiver tocando, se a adoração estiver acontecendo, se Jesus Cristo estiver ali dentro. Porque onde Jesus passa, ele promove transformação. Agora, se uma pessoa, ela acha que é apenas os interesses dela. Ah, eu casei e agora tudo vai estar bem. Eu tive filho, tudo vai estar bem. Eu encontrei alguém, tudo vai estar bem. Eu estou ganhando mais, tudo vai estar bem. E tudo vai estar bem, e tudo vai estar bem. Daqui um pouco o que veio vai. Daqui um pouco não sobra nada. O tempo passou e aquele que é bonito tá velho, tá feio, tá sozinho. Os amigos que foram ceifados se foram. E aí? E aí, o que adiantou? O eu, o meu. Nós não podemos vencer a morte. E sem Jesus nós não podemos vencer a vida. Eles vão para a destruição no inferno porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha.
Vamos tomar uma? Vamos sair tomar uma? Vamos fumar um? Vamos? Vamos pecar junto? Vamos? O que você acha? Você não quer? Vamos tomar uma. E o que você vai fazer hoje? Vamos cultuar uma garrafinha? Vamos? Tô precisando tomar remédio, você também. Vamos tomar junto? E aí? Vai resolver a carência? Vai procurar o amor? Vai querer reclamar? Vai querer ficar se queixando? Porque olha lá para o começo, não se queixem. Vamos pôr uma bebida e vamos se queixar da vida. Vamos falar mal dos outros. Vamos criticar aqueles que brilham, porque nós somos escuridão. Chega a dar pena. Chega a dar pena. Chega da pena. Ao invés de sentir vergonha, sentem orgulho. E o final é pior ainda. Eles pensam somente nas coisas que são deste mundo. O dia que eles chegarem lá, eles não vão encontrar nada. Eles não vão poder fazer nada. Eles não vão poder falar o que para Deus, reclamar o que de Deus. Não vai poder reclamar de nada. Nada. Não cultivaram nada, não plantaram nada, não fizeram nada. O tempo todo ficaram fugindo de Deus. Pensa nisso. Leia a palavra de Deus para você aprender o que é certo e o que é errado. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o teu coração, abrir os teus olhos, que você desperte o chamado seu, que você evangelize as pessoas, que você preste atenção na sua maneira de agir, no seu comportamento. Se alguma das coisas que eu citei você tem o hábito de fazer ou está no meio de pessoas que fazem, tome cuidado, porque Deus já está te avisando. E Deus não costuma ficar avisando muito tempo. Depois não reclama, porque nós podemos escolher o que nós vamos plantar, mas nós só vamos colher o que nós plantamos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.